Glória a Deus. Glória do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Pode ficar à vontade, mano. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus aqui, amados? Amém. Nossa Deus do céu, se vocês falassem que está feliz comigo assim, com este amém, eu tinha ido embora. Quem está feliz com Jesus aqui, amados? Amém. Agora dá para sentir que vocês estão felizes mesmo. Glória a Deus. Deus é bom, né, amados? Gostaria de convidar vocês que trouxeram a sua Bíblia. Abra comigo aí em Tiago. Cadê o Tiago? Nós vamos falar do Senhor hoje, Tiago. Daqui a um tempo. Hoje é de outro Tiago, tá? Tiago, capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Amém, amados? Todos acharam aí? Tiago, capítulo 3, versículo 2. Vamos esperar o irmão ali. Amados, eu sinto que hoje é uma noite que o Senhor Ele quer alinhar os nossos corações. Eu sinto e percebo nitidamente que o Senhor Ele quer tratar com nós para que nós possamos vivenciar a obra dele por completo, os planos dele para as nossas vidas. Amém? Amém. Quem crê nisso? Quem crê que nós vamos viver o que a Bíblia diz que nós vamos viver? Eu costumo dizer que eu não aceito viver menos do que a palavra do Senhor diz que eu viveria. Eu não aceito sobre a minha vida e já quero profetizar sobre a igreja que nós não vamos viver menos do que a vontade do Senhor. Não aceitamos menos do que o propósito dele sobre nós. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos muitas vezes. Outras traduções vão dizer, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, você pode até não errar no que eu erro, mas você erra em algo. Amém? Vamos continuar. Se algum homem não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz também de dominar todo o corpo. Versículo 3: ora, nós colocamos freio na boca dos cavalos, para que possam nos obedecer, e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios, que embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um pequeno leme, bem pequeno, por aquele que os governa. Vira para esse irmão do seu lado e fala assim para ele: irmão. Não, gente, vira para a autoridade. Fala: irmão, cuidado, porque a sua vida tem um comandante, tem alguém que governa, e esse é quem dirige ela. Amém? Vamos continuar o texto? Aleluia. Deus é bom. Versículo 5: assim também a língua é um pequeno membro que se vangloria de grandes coisas. Vede qual grande bosse um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais, de aves, de répteis e de coisas do mar é domado e domado pela humanidade, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai. Está preocupado, irmãos? Vamos lá, versículo 9, perdão. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorra água doce e amarga? Amém? Solte aqui, olha aqui para mim aqui, amados. Esse livro em específico, né? Essa epístola, né? Assim como nós conhecemos, de Tiago,
é um livro, uma epístola que contém muita sabedoria. Existe, como que eu posso dizer para vocês? Existem várias teorias do autor, embora a gente não tenha muito certo quem foi o autor. Sabíamos que o autor chamava Tiago. Aí tem aqueles que acham que foi Tiago, um dos discípulos, enfim. Mas a Bíblia não diz qual Tiago. Possivelmente, analisando o texto, a gente chega a uma conclusão que foi possivelmente o irmão de Jesus. Acreditando que foi ele que escreveu essa epístola, um livro com muito conhecimento, com um poder muito grande acerca de quem somos, para onde vamos e de quem realmente dependemos. Ele, embora tivesse tudo para ser realmente um homem de Deus, ainda mais do que os discípulos, por ser irmão de Jesus. Porém, Tiago, ao crescer, ele não acreditava no ministério de Jesus. Esse Tiago, acreditando que essa epístola foi escrita foi escrita pelo irmão de Jesus. Aí nós vamos analisar quem foi ele. Esse Tiago, irmão de Jesus, embora nasceu e cresceu na mesma casa que Jesus, não acreditava no ministério de Jesus, e veio a se converter quando Jesus se ressuscita entre os mortos. Então, quando Jesus aparece, aí sim Tiago, opa, peraí, ele é filho de Deus mesmo. Agora não há dúvida. Então Tiago sabia quem era Jesus, porque cresceu com Jesus, mas não conhecia de fato o coração de Jesus a nível dos mistérios de Deus. E esse Tiago, então, ele se dedica, acredito eu que talvez por verem as maravilhas de Jesus, ele então se dedica ao estudo, ao conhecimento da lei, né, segundo a sua época. E Tiago, então, um homem muito estudado, analista da lei, agora cristão, convertido, acreditando que foi ele escreve essa epístola para nós. E o que essa epístola traz para os nossos corações nos dias de hoje? Uma das coisas que mais tem realmente inflamado a nossa trajetória. Tiago, amados, ele, dentro deste texto que lemos, ele traz 3 coisas que seria importante nós observarmos, para que pudéssemos entender o que ele está dizendo nesses 3 capítulos. Ele usa uma expressão para poder nos alertar do perigo que tem as nossas palavras, o alcance que tem aquilo que falamos. Eu já quero adiantar para vocês, nós nunca produziremos um som que antes não tenha gritado dentro de nós. Você nunca vai dizer algo que antes não tenha gritado dentro do seu coração. Então cuidado com o que você fala. E Tiago, pensando nisso, ele usa essa expressão. O primeiro exemplo que ele usa aí, ele fala assim: ora, colocamos freios na boca de cavalos. Olha aí o que ele usa, amados. Freio na boca dos cavalos. E ele diz o porquê: para que possam nos obedecer e dirigimos todo o seu corpo. Quem que já andou de cavalo aqui? Só para me saber aqui. Amém. Amados, de verdade, vocês sabiam que um cavalo, por si só, é um bicho selvagem? Nós homens o domamos. Porém, se ele soubesse a força que ele tem, nenhum homem montaria nele. É possível montar um cara franzilinha como eu, o Jeremias um pouquinho mais cheio, e o Tiago em um cavalo só, e ele sair galopando com nós. Um animal que tem muita força, porém tem uma fraqueza. Quando eu morei na roça, eu morei um tempo na roça, e o meu tio era conhecido na cidade por ser domador de cavalo. Na verdade, eles não usam essa expressão de domador lá, a gente usa a expressão de amansar o cavalo.
Então as pessoas levavam cavalo, jumentos, burro para o meu tio, e ali o meu tio perguntava: esse animal você quer ele para quê? Não, esse aqui eu quero para charrete. Então o meu tio amansava ele para puxar a charrete. Esse aqui, esse jumento aqui eu quero ele para trabalhar, para carregar peso. Então o meu tio amansava ele para carregar peso. Por que tinha que amansar ele? Porque se você pegar um cavalo que ninguém nunca montou e tentar montar nele, ele vai jogar você no chão. E como é que a gente faz, Gleice, para poder amansar um cavalo? É o que o Tiago está dizendo. A gente coloca o quê? Um freio na boca. Então, seja um animal poderoso, um animal forte, com uma fraqueza. E Tiago usa essa expressão para falar com nós assim: olha, vocês podem ir muito longe. Vocês têm um poder de chegar a lugares inimagináveis, de viver coisas gigantescas, porém vocês são fracos. No sentido, Tiago está dizendo assim: olha, toda espécie de animais, tudo que você imaginar, tem sido domado, e é domado pela humanidade. Mas a língua, ai, irmão. E ele começa dizendo assim: olha, se você não erra, ele já deixa bem claro, todos nós erramos em alguma coisa. Não pensa você que o irmãozinho erra mais do que você é perfeitinho, não, porque a Bíblia diz que todos nós erramos em muitas coisas. Todos nós. Porém, o que não tropeça, o que não erra no falar, este sim é perfeito. Este é perfeito. Queridos, e ele vai dizer mais, ele vai dizer: essa língua. Eu lembro que, não sei se vocês já observaram, quem já montou a cavalo, que vai ver que além do freio, tem uma correntinha que eles colocam assim, meio que na garganta do cavalo, porque o freio aperta a língua e a cordinha aqui, eu lembro que eu via meu tio colocando, o freio aperta e essa cordinha, esse araminho que fica de trás do freio ali, espreme, um aperta para cima e o outro para baixo. Então, ali ele consegue fazer o que ele bem quer com o cavalo. É possível fazer um cavalo deitar no chão, se você apertar muito forte aquela corrente. É possível fazer o que você quiser que um cavalo faça, simplesmente com um freio na boca. E a língua não é muito diferente disso. Às vezes, querido, nós falamos sem pensar, mas acredite, nenhuma palavra dita pelos nossos lábios, ela não foi gritada antes dentro de nós. Aí você fala assim: Gleice, e como que eu resolvo isso? Ah, queridos, é fácil. Jesus disse o quê? Se o teu olho te faz pecar, se o teu olho direito te faz pecar, o quê? Arranque. É melhor entrar no reino do céu com um olho só do que ir para o inferno, não é isso? Se o teu pé te faz tropeçar, o que é? Corta, não é isso? Queridos, o que a gente faz com a língua? Não, tenta para você ver, puxa ela aí para você ver que não dá, você não consegue expressar. É por isso que Tiago usa essa expressão de tipo assim: cara, não dá para domar. Nenhum homem é capaz de domá-la. Se tivéssemos duas seria fácil, nós arrancaríamos uma, né? Se a outra não se sobressaísse. Mas é difícil. E Tiago então ele usa essa expressão da língua. Ele usa uma outra comparação também, que ele fala assim: olha, vede os navios, um pequeno leme o dirige por onde quer o timoneiro. E eu vendo ele falando essa figura de linguagem, usando o navio como exemplo, eu penso o seguinte: olha, peraí. Quando eu morei no Rio, eu vi uma vez, fiquei maravilhado. Você já viu um navio cruzeiro de perto? Quem que já viu um navio cruzeiro de perto? Gente, é gigantesco. Eu não sei se vocês têm muita noção de tamanho, mas cerca de 2 campos e meio de futebol, uns 400 metros, 350, 400 metros de comprimento. É coisa de louco, gente. É como se você olhasse para 2 quarteirão, à frente é um navio, uma altura de aproximadamente um prédio normal aí de 10 andares. É algo gigantesco. E Tiago diz assim: olha, observe os navios. Embora sejam tão grandes e levados por impetuosos ventos, ele é dirigido, ele é guiado por um pequeno leme, por onde quer o timoneiro. Então eu já quero dizer para você que Tiago está usando
essa expressão de um leme do navio, para dizer para você assim, olha, o leme do navio. Imagine comigo que o leme do navio seja a língua. Ele que é a direção da minha vida e da sua vida. O barco seja a nossa vida. Imagine comigo que o barco seja a nossa vida. O leme, que é aquele volante, seja a nossa língua. E o timoneiro, o nosso coração. Como eu disse, nós nunca vamos expressar algo que antes não tenha gritado dentro de nós. Já viu aquela pessoa que fala assim, não, mas eu falei porque eu estava nervoso? Não, querido, ele falou porque o coração dele estava inflamado com aquele desejo. Já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, cara, eu falei que não devia. Ele falou que não devia, realmente. Mas é porque dentro dele já tinha se dado um grito. Queridos, o leme não tem condição de levar o navio para lugar nenhum sem antes um timoneiro, sem antes um marinheiro. É necessário, precisa-se de um marinheiro. Então nós precisamos de um navio, que é o barco. Nós precisamos de um leme, que é aquele que vai direcionar, que é a língua. E nós precisamos de um timoneiro, que é o nosso coração. Daí então eu entendo assim, cara, e essa expressão que a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. É porque aquilo que nós não alimentamos dentro de nós, ele cresce fora de nós. Se nós não alimentamos, querido, o nosso coração com a presença de Deus, ela vai ser superficial na nossa vida. E aquilo que está fora não pode estar dentro. Não tem como. Então, quando eu não alimento o timoneiro, quando o marinheiro não está voltado para o Senhor, que é o nosso coração, o leme anda desgovernado. O marinheiro fica sem sentido, ele não sabe para onde ir. E aí então ele vai para qualquer lugar. Ele anda sem direção. Queridos, imagine que o nosso coração, que é esse timoneiro, tem agora dado ordem para o leme. Obrigado, Tiago. Para o leme. Ele está assim, olha, cara, vira para a direita. Aí a gente vai lá e expressa, né? O leme, querido, é só para expressar a vontade do timoneiro. Porque quem governa, quem dirige é o timoneiro. Amém? Então quem dirige os nossos corações, quem dirige a nossa vida é o nosso coração. A boca ela é só um instrumento. E Tiago então está falando assim, cara, observe essas coisas, preste atenção. Porque essas coisas determinam para onde estamos indo. É essas coisas que fazem com que vivemos a bondade de Deus ou não. Uma coisa que me chama a atenção nessa epístola de Tiago é que, diferente dos demais escritos, diferente dos demais autores da Bíblia, diferente dos demais irmãos que escreveram na Bíblia, os apóstolos, Tiago ele começa com uma sabedoria em exortar e termina a epístola também exortando. E nesse capítulo 3, ele está falando assim, cara, presta atenção nessas coisas, porque daí nós tiramos o lugar para onde estamos indo. Queridos, tudo começa pelo falar. E acredite, nós só vamos viver aquilo que verdadeiramente cremos. Se você não acredita, se o seu coração não é inflamado pelo desejo e a vontade de Deus, os planos de Deus, acerca que a minha e a sua família vai se converter, vai se render aos caminhos dele, querido, você sempre vai continuar falando a mesma coisa, minha família não tem jeito. E acredite, não vai ter mesmo, você já disse. Eu lembro uma vez que uma irmã chegou perto de mim, e nós conversando, ela falou assim, cara, eu preciso falar do meu casamento. Eu falei, amém, estou aqui. A minha esposa estava do meu lado e falou, cara, meu marido é o Satanás em terra. Eu olhei para ela e falei, irmã, você é uma mulher de fé demais. Ela assustou, por que, Grace? Falei, cara, você ainda casou com o Satanás? Falei, você não conhece? Eu conheço, acabou de falar quem ele era. Tá vendo? A língua ela determina as coisas. Então, se adiantaria eu falar para ela, irmã, mas ele é criação de Deus, se a boca dela já disse o que o coração dela gritou dentro de dela acerca de quem era o marido para ela? Então, a nossa língua é isso. A língua determina a direção daquilo que o timoneiro quer, que o nosso coração manda. E a terceira expressão que Tiago usa, queridos,
ele vai dizer acerca de uma... Ele fala assim, cara, observa, presta atenção nisso. Uma grande selva, uma mata, um lugar muito grande. Apenas uma fagulha, uma brasa, contamina todo o percurso. Põe em prova a existência daquilo, das coisas de Deus. Amado, essa é a comparação de observa uma pequena fagulha. Queridos, não basta muita coisa, basta apenas uma palavra. Foi assim que tudo começou, não era verdade? A terra estava um caos. Gênesis 1 vai dizer que a terra estava um caos. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E então disse Deus: haja luz. E aí as coisas começaram a se mover. O som que produzimos determina aquilo que acreditamos. E aquilo que expressamos é aquilo que está em abundância no nosso coração. Então, queridos, Tiago usa essas três coisas para poder nos alertar do perigo que tem aquilo que falamos. Falar sem pensar, queridos, é expressar, porque o coração enganosamente manda. O timoneiro está sem direção. Esta é uma noite, queridos, que eu gostaria muito que nós voltássemos, sabe, a atentarmos, a encher esse timoneiro da vontade de Deus, a tratar o nosso coração conforme o coração de Deus, a olhar para dentro de nós e entender que nós precisamos de Deus. Precisamos, querido, de Deus, para que através de Deus os nossos lábios produzam, sabe, os frutos dele na terra. Não dá, queridos, para continuar expressando os desejos do nosso ser, sem entender que o nosso ser é dependente de Deus. Imagine que nós entrássemos em uma embarcação, em um navio. Ali então nós sabemos que o barco é a nossa vida, a língua é o leme, o timoneiro, o marinheiro é o nosso coração. E quem vai soprar? Quem vai auxiliar o timoneiro? O Espírito Santo. Aleluia. Imagine, querido, que Tiago está dizendo assim para nós, cara, olha, imagine você no barco, no navio, cara, você está ali por fortes ondas, ventos impetuosos, muitos obstáculos. Mas se o timoneiro não tiver a direção para onde ir, a embarcação vai afundar. Posso dar uma notícia triste? Infelizmente, se a minha e a sua embarcação afundar, nós não afundaremos sozinhos. Sabe por causa de quê? O navio não foi feito para uma única pessoa. Você não entendeu, queridos? Deixa eu te falar para você. Algo tão grande para atravessar o oceano não foi feito para uma pessoa só. Não foi feito só para o timoneiro. Não foi feito somente para o marinheiro. Ele foi feito para carregar pessoas. Então, se a minha embarcação e a sua embarcação afundar, não afundaremos sozinhos. Afundaremos com toda a embarcação. Um navio cruzeiro, queridos, tem capacidade aproximadamente, depois vocês olham lá no Google, que é interessante, tem capacidade para carregar em torno de 3.000 a 4.000 pessoas, sem contar os funcionários. Se eu afundar, se o navio afundar, se o timoneiro sair sem direção, virar o leme para um lugar errado, ele pode não somente afundar com ele, mas ele afunda com todos que estão dentro do barco. Por isso, queridos, precisamos do timoneiro. Precisamos, queridos, entender que o nosso coração tem que estar alinhado com o coração de Deus. Porque se haver em nós o coração de Deus, com certeza o timoneiro saberá para onde guiar o leme. O marinheiro saberá para onde levar o leme. Eu fico imaginando se o Senhor falasse de mim e de você igual falou com Davi. Ele diz assim, olha, este aí é homem segundo o meu. Mas você concorda comigo que Davi andou por muitas rondas, por muitos lugares? Eu acredito, queridos, que algumas vezes ele bateu em pedra, em obstáculo. Em outras vezes ele achou que a velocidade era adequada, acelerou demais. Mas mesmo assim, o Senhor vira e fala assim, ó, este aí é um bom marinheiro. Porque o coração dele é semelhante ao meu. Ou seja, ele sabe conduzir o barco. E quando ele chegar lá, ele não chega lá sozinho. Ele chega com mais gente. Queridos, eu quero finalizar essa mensagem deixando três
3 conselhos para mim e para você nesta noite. Mas para mim, mas se servir para vocês, por favor, acate. Por favor, enxergue ele no coração de vocês. O primeiro conselho, queridos, para nós podermos resolver essa situação que Tiago está nos alertando acerca do poder da nossa língua. Ou seja, o som que produzimos porque foi gritado dentro de nós pelo nosso coração. E Tiago, então, para nos alertar disso, ele usa essa figura de linguagem, como eu falei para os irmãos. Eu quero deixar 3 conselhos para nos ajudar a auxiliar o timoneiro com a vontade de Deus, para que o nosso barco, o navio e as pessoas que estão dentro do barco possam chegar no seu destino. E o primeiro conselho, queridos, cuide com toda a sua força, alimente de todas as formas possíveis em Deus o seu coração. Não precisa abrir lá em Mateus 6, versículo 21, diz assim, olha: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o vosso coração. Encha, querido, esse timoneiro com as riquezas do céu, com a vontade de Deus, porque aí com certeza ele não ficará perdido em meio a mar aberto. Quando vier a circunstância, querido, quando vier a tempestade, quando vier os impetuosos ventos, o timoneiro saberá o que fazer, porque afinal ninguém quer perder aquilo que é precioso, e ele sabe que dentro do barco está coisas preciosas. Então, queridos, alimente com toda a sua força e de todo o seu entendimento com as coisas do céu o seu coração, porque Ele vai nos direcionar. Ele vai direcionar o som que produzimos. Queridos, nunca produziremos um som que antes não for gritado dentro do nosso coração. O segundo conselho que eu quero deixar para a igreja nessa noite: não espalhe, queridos, preste atenção aqui, não espalhe o seu desejo sobre a terra, e sim o desejo de Cristo. A verdade é que nós, como condutor desse navio, nós como marinheiro, nós queremos navegar por onde nós achamos seguro, mas nós esquecemos que existe uma torre de comando que dita a direção. Existe um Deus que fala assim: olha, é para essa direção. Então, queridos, não espalhe o seu desejo sobre a terra, e sim o desejo de Cristo. Jeremias 29, versículo 11 diz assim: olha, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Queridos, o som que permitimos produzir determina também o fim que esperamos. Não tem como plantar melancia e achar que vai colher limão. Alguém contou uma mentira e desculpa, acreditando. Tudo aquilo que nós plantamos, tendo fé ou não tendo fé, crendo ou não crendo, colheremos. Já viu aquela reunião de família que alguém vira para uma pessoa e fala assim: olha, nossa, lá o filho do fulano lá, parece um menino, parece uma mocinha. Aí os pais dão uma risada. O som que produzimos determina aquilo que vamos viver. Permitimos esse marinheiro mal intencionado, desobediente à vontade de Deus, porque Deus diz que eu que sei os planos que tenho sobre vós. Aleluia. Então permitimos, queridos, as pessoas falarem, expressarem o desejo dela e não a vontade de Deus. E a terceira coisa, queridos, e eu quero fechar aqui, quero encerrar aqui essa mensagem. Queridos, corra com a velocidade que você conseguir, da forma que você conseguir. Fuja da contaminação do mal. Não deixe, querido, que o seu coração se inflame com as coisas deste século, deste tempo, dessa época, mas em tudo, enche ele com as coisas do céu. Enche o seu coração, querido, com a vontade de Deus. Eu quero finalizar lendo o versículo 10. Vocês que estão abertos aí, Tiago, capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: de uma mesma boca procede bênção
e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Não é bom, cara. Em outras palavras, eu diria assim, você, Tiago, está falando assim, cara, se decide. Se você não tem condição de dirigir, de governar, de dar direção para o navio, deixa com quem sabe, o Senhor sabe. Volta-te para Ele. Tiago está dizendo assim, cara, você esquece que a língua não governa sozinha, a língua só fala aquilo que está cheio do coração, e o coração precisa de Deus. Não tente fazer sozinho, querido, aquilo que Deus te chamou para fazer com Ele. Então o timoneiro precisa chegar no destino, porém, ele precisa de Deus. E Tiago diz mais, versículo 11: porventura de alguma fonte de um mesmo local jorra água doce e amarga? Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagos de azeitonas, ou a videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água doce e salgada. Se coloque de pé, queridos, você que pode.